a grande preocupação realmente não é perdendo o voto, é perdendo a fraude. Da cama no hospital, líder das pesquisas denuncia plano do PT para tirar Lula da cadeia. Ciro Gomes, em Roraima, agride jornalista. Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da... Fernando Haddad descarta indulto ao ex-presidente se ganhar eleição. Corinthians vence o Sport de virada no Itaquerão, em São Paulo. Começa agora RB Notícias, com Hermano Hennig e Camila Smith. Olá, boa noite. Boa noite. O RB Notícias, a partir de hoje, aparece em novo formato, com a participação de Ney Gonçalves Dias e Fernando Vanucci. Camila Smith divide a bancada comigo, Hermano Hennig, com o compromisso de levar ao público as notícias do dia, comentando os fatos mais importantes do Brasil e do mundo. Sejam todos bem-vindos. Começamos com política. Há 20 dias do primeiro turno das eleições, os candidatos jogam todo o poder de fogo na tentativa de conquistar os eleitores. A última pesquisa mostra um crescimento vertiginoso do candidato do PT, Fernando Haddad. Jair Bolsonaro, internado num hospital em São Paulo. Jair Bolsonaro, me perdoem. Ele também cresceu e continua em primeiro lugar. A pesquisa foi divulgada na madrugada de hoje pelo banco BTG Pactual, em parceria com o Instituto FSB. Nesse novo estudo, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, sobe para 33% das intenções, bem acima dos 26% apurados pela Datafolha na sexta. Fernando Haddad, do PT, está em segundo lugar, com 16%, em comparação aos 13% da pesquisa de sexta. Ele está tecnicamente empatado com Ciro Gomes, do PDT, que conta com 14%, um ponto a mais do que na pesquisa do Datafolha. Abaixo deles, Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 6% das intenções, e Marina Silva, do Rede, fica com 5%. 9% dos entrevistados afirmaram que não votariam em ninguém. Os brancos e nulos contam 2% das intenções, e 4% não souberam responder. Com a gente aqui, Ney Gonçalves Dias. E aí, Ney, a questão é saber quem vai para o segundo turno com Bolsonaro, não é? Com esses números aí, crescem as chances do petista Fernando Haddad. Boa noite, Ney. Boa noite, Hermano. Boa noite, Camila. Boa noite, Vanucci. Boa noite a todos. Hermano, essa pesquisa que saiu aí não é dos institutos tradicionais do país. É do FCB, é outro instituto. Isso não quer dizer que ela não seja válida. Mas as pesquisas que o brasileiro está acostumado a acompanhar são do Datafolha e do Ibope, que deverão divulgar dados esta semana. A propósito, amanhã sai, terça-feira, a pesquisa do Ibope, que será o novo... Eu falei hoje com o candidato à presidência do PT, professor Fernando Haddad. Ele está, neste momento, viajando para São Paulo. Está no ar. Ele visitou hoje, segunda-feira, o presidente Lula na carceragem de Curitiba. Evidentemente, ele não foi como visita nem como candidato, ele foi lá como advogado, porque o dia de visita é quinta-feira. Ele disse que a única coisa que ele conversou com o presidente foram sobre as pesquisas eleitorais. Aqui nós temos a seguinte situação, irmão. Suponhamos que as pessoas do Bolsonaro que não querem o Haddad destruam a candidatura do Haddad, favorecendo imediatamente após a terceira candidatura, que é do Ciro Gomes. Suponhamos que os petistas não queiram de forma alguma que o Bolsonaro ganhe a eleição e façam o mesmo, ou votando no quarto, que é o Alckmin, ou votando no quinto, que é a Marina. Isso, Hermano, porque as rejeições são as maiores. Por exemplo,
Quando o presidente Lula aparecia na pesquisa, a maior rejeição era do presidente Lula. Ou seja, o maior número de pessoas que não queriam o presidente Lula era de 47%. Agora que o Bolsonaro está em primeiro lugar, o maior número de rejeição está com o Bolsonaro. O que resta, irmão, é saber o seguinte. Você perguntou, quem é que vai estar no segundo turno com o Bolsonaro? Bem, ele pode até não estar no segundo turno. Depende do que vai acontecer daqui até a eleição. Por quê? Porque os analistas dizem que a maioria do eleitorado só vai se decidir nos dias próximos ao pleito de 17 de outubro. Assim sendo, essa é mais uma característica dessa eleição. Ela só vai ser decidida, irmão, na boca da urna. Pois é, Ney, e à medida que o tempo passa, a gente já vai tendo, sabe, algumas certezas. Amanhã é um dia importante nessa questão de pesquisas aí, porque será divulgada a pesquisa do Ibope, e a gente vai mostrar aqui. E essa questão aí das fraudes denunciadas pelo candidato Bolsonaro com questão da urna. Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, rebateu as críticas feitas pelo candidato Bolsonaro à presidência, não é? As urnas eletrônicas. O Bolsonaro disse que pode perder as eleições por fraude nos equipamentos. Vamos ver. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ressaltou hoje que as urnas eletrônicas são totalmente confiáveis e que o candidato à presidência Jair Bolsonaro já foi eleito por meio do equipamento. A declaração foi dada em resposta às críticas feitas por Bolsonaro às urnas eletrônicas durante uma transmissão feita numa rede social. A narrativa agora é que perderia eu no segundo turno para qualquer um. A grande preocupação, realmente, não é perdendo o voto, é perdendo a fraude. Então, essa possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro, é concreta. O candidato denunciou ainda que este seria o plano B do Partido dos Trabalhadores para tirar o ex-presidente Lula da cadeia. Qual é o plano B desse presidiário, desse homem pobre lá atrás, que roubou toda a nossa esperança? Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o plano B se materializar numa fraude não favorável ao Lula, né? Ou melhor, favorável ao Lula. Bolsonaro continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e falou pela primeira vez após o atentado que sofreu com uma facada no abdômen. Durante a transmissão, ele lembrou que aprovou o projeto para instituir o voto impresso e lamentou que o Supremo Tribunal Federal tenha votado contra. Ainda durante a entrevista desta manhã, o ministro Dias Toffoli disse que a fraude nas urnas não acontecerão. E lembrou que foi feita uma auditoria nas urnas pedida pelo PSDB após as eleições de 2014. Ao final do processo, foi constatado pelos técnicos contratados pelo partido que não houve fraude. Gente, e essa história aqui, hein? O candidato Ciro Gomes agrediu um jornalista durante campanha em Roraima. O candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, foi flagrado agredindo um jornalista com um soco durante campanha em Roraima neste final de semana. Lá para casa do Romero Jucá. O repórter teria perguntado ao candidato sobre os comentários hostis feitos aos brasileiros que protestaram contra os refugiados da Venezuela. Ciro se irritou com a pergunta e xingou o jornalista. Vá para casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Romero Jucá, tira ele, prende ele aí. Em Sabatina, promovida pelo portal UOL, Folha de São Paulo e SBT nesta segunda-feira, disse que, se eleito, fará visitas constantes ao ex-presidente Lula, preso na Polícia Federal em Curitiba. Pois é, o Haddad for eleito presidente da República, ele pode realmente tirar o Lula da cadeia? Explica essa história para a gente aí.
Irmão, esta pergunta foi feita no final de semana com o Haddad. Essa pergunta vai ser feita até o primeiro turno, todo dia e toda hora, o Haddad. Se ele passar no primeiro turno, essa pergunta vai acompanhá-lo até o segundo turno. Por quê? Porque ele não responde, ele tira o corpo fora. O que ele fala? Ele diz o seguinte: candidato, o senhor eleito presidente, o senhor vai conceder o indulto, ou seja, o perdão para o presidente Lula, para ele sair da cadeia? Ele diz assim, olha, o negócio é o seguinte. Não tem negócio é o seguinte, irmão, é sim ou não. Mas ele não diz sim ou não. Ele diz assim, eu já tratei este assunto com o presidente Lula e ele falou que não quer o perdão, que ele quer ser absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele foi condenado sem provas. Aí é que está, irmão. Esta é o calcanhar de Aquiles do candidato Haddad. Se ele diz, eu vou conceder, é o direito que ele tem, tudo, se eu vou conceder o indulto ao Lula e tirá-lo da cadeia, ele vai afastar o voto ou os votos da maioria do povo brasileiro que quer que o Lula continue preso. Pois é, e tudo isso aí... Se ele disser que não, irmão, ele vai perder filiados do PT, porque o PT tem certeza de que ele, presidente, ele vai conceder o indulto. Pois é, desculpa aí a interrupção, Ney. E essa coisa toda aí influencia a economia do país, influencia dólar, influencia bolsa, influencia juros. O dólar operou em queda nesta segunda-feira e a bolsa subiu. A gente não sabe exatamente por quê, não é? Hoje de manhã, em R$ 4,20 e foi caindo influenciada pelas pesquisas eleitorais. Por volta do meio-dia, o dólar baixou 0,28% e chegou a R$ 4,15. Agora, no período da tarde, a moeda norte-americana baixou ainda mais e atingiu R$ 4,13 na venda. E a gasolina também está subindo, não é? Você tem uma nota aí de gasolina? Pois é, a economia está em ação aí. E a gasolina subiu em 25 estados e no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Os preços aumentaram em média 2,28%. Em São Paulo, o maior consumidor do país, o litro da gasolina subiu 11 centavos, de R$ 4,29 para R$ 4,40. No Rio de Janeiro, o combustível saiu de R$ 4,96 para R$ 4,99, praticamente R$ 5,00. Roraima foi o único estado a manter os mesmos preços no período de um mês. E a costa leste dos Estados Unidos ainda sofre com os danos causados por Florence. Neste domingo, a tempestade foi rebaixada para a depressão tropical. A tempestade Florence, que deixou pelo menos 13 mortos na costa atlântica dos Estados Unidos, foi rebaixada para uma depressão tropical neste domingo, mas as autoridades alertaram que a devastação provocada está longe de terminar. Nos locais mais fortes, a tempestade despeja de 2 a 3 polegadas de chuva por hora. Isso é o suficiente para causar inundações em áreas que nunca encheram antes. O risco está crescendo também nas montanhas, onde as chuvas podem levar a deslizamentos perigosos, como no início do ano. Onde quer que você more na Carolina do Norte, esteja alerta para enchentes súbitas. O balanço provisório é de 13 mortos, sendo 10 na Carolina do Norte e outras 3 na Carolina do Sul. As rajadas de vento e chuvas torrenciais causaram danos significativos. Muitas estradas permanecem bloqueadas por árvores e postes de energia que foram derrubados ou ainda pelas enchentes. Socorristas trabalham para resgatar pessoas e animais em áreas inundadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve visitar as áreas afetadas essa semana. E não é só isso não, o tufão Mangkhut deixou dezenas de mortos nas Filipinas, depois de devastar a região norte do país, onde deixou os mortos, aliás, 65 mortos. Ele tocou o solo do sul da China, onde fez mais vítimas. Mais de 3 milhões de pessoas foram tiradas do local. E o governo de Hong Kong considerou a situação muito grave. O tufão foi acompanhado de rajadas de vento de até 230 quilômetros por hora. Agora vamos falar de coisa boa, irmão. Semana só começando e é hora de previsão do tempo com Desirê Brant. Desirê, faz sol, faz chuva, inverno terminando, começando a primavera. Como fica o tempo?
Oi Camila, oi Hermano. A semana começou ainda com muita instabilidade no centro e sul do Brasil. Estas são as imagens de satélite de hoje pela manhã. Olha só que céu carregado no sudeste do país, também em parte do centro-oeste e ainda com chuva em parte da região sul do Brasil. E amanhã, a terça-feira, vai ser mais um dia com chuva em toda essa faixa, desde a costa do sudeste até a região norte do Brasil. Também vai chover no sul do país, especialmente entre o Rio Grande do Sul até o leste do Paraná. Agora, no interior da região, sul de Mato Grosso do Sul, o tempo já fica mais firme. Tocantins também, tempo seco e temperatura lá no alto, assim como em boa parte do nordeste brasileiro. O dia vai começar com 17 graus em Porto Alegre, onde à tarde a temperatura máxima não vai passar dos 19 graus. Agora, no centro e norte do Brasil, faça chuva ou faça sol, o calorão está garantido. Tanto é que em Cuiabá, mesmo com chuva, a máxima chega aos 37 graus. Na capital paulista, a semana inteirinha vai ser com chuva. A temperatura que deve variar um pouco. Por exemplo, entre a quarta e a quinta-feira, o sol consegue aparecer algumas vezes entre uma chuva e outra, por isso que esquenta um pouquinho. A terça terá máxima de 24 graus, na quarta sobe para 27, quinta-feira com máxima de 26 graus. Agora, entre o final da quinta e a sexta, a chuva aumenta e é por isso que na sexta a temperatura máxima diminui um pouquinho e fica em torno dos 23 graus. Mas eu já adianto que o fim de semana será de tempo mais firme e mais quente também em São Paulo. Em Curitiba, amanhã a máxima fica em torno dos 23 graus com chuva isolada. Brasília com chuva muito rápida e vai fazer 31 graus. Em Salvador, só chuva isolada e a máxima prevista é de 28 graus. Pouco você vai ver no RB Notícias, Fernando Vanucci e os gols do Campeonato Brasileiro. E uma invasão coreana em São Paulo. A gente volta já. Pois é, meus amigos, e vamos agora falar de futebol com Fernando Vanucci. Olha aí, reta final. Aliás, não, reta final não. Temos várias competições ainda para esse final do Campeonato Brasileiro, mas o Inter precisa ganhar hoje de qualquer forma, não é não? Fernando Vanucci, boa noite, meu caro. O Inter assumiu uma liderança provisória, o São Paulo passou com um empate com o Santos ontem, chegou a 50 pontos, né? A gente vai ver daqui a pouco a classificação. E tem Chapecoense pela frente hoje. Eu acho que é um perigo esse jogo para Chapecoense, que está na zona de rebaixamento. Não sei, para mim vai dar Inter, mais uma vez. Vamos ver então a rodada do Brasileiro? O Ceará passou pelo Vitória em Fortaleza. Calisson, usando o peito, fez 1-0 no primeiro tempo. Ceará 1-0. Início do segundo tempo, o jogo já estava liquidado. Samuel Xavier fez o segundo do Ceará. Definiu 2-0 placar final. O Grêmio, com time alternativo, sem trabalho nenhum, venceu o Lanterna Paraná em Porto Alegre. O veterano Douglas cobrando o pênalti, Grêmio 1-0. Juninho Capixaba, usando a cabeça, fez o segundo do Grêmio, depois de 0-0 no primeiro tempo. Jogo liquidado, Grêmio 2, Paraná, quase eliminado, 0. Vasco e Flamengo no Mané Garrincha em Brasília. Andrés Rios fez 1-0 Vasco aos 27 do primeiro tempo. Aí o Bruno Silva, do Vasco, numa disputa de bola, foi ao chão, caiu desmaiado. Ambulância chamada, atendimento até que foi rápido, mas na hora de deixar o gramado, a vergonha, hein? A ambulância não pegava. Os jogadores tiveram que empurrá-la rumo ao hospital, saindo do gramado, claro. Bruno Silva foi para o hospital, mas está bem, já retornou ao Rio. O Flamengo, mesmo sem jogar bem, empatou o jogo. Bola cruzada, Luiz Gustavo foi cortar, acabou fazendo contra. Rapaz! Terminou assim, Vasco 1, Flamengo também 1. Olha, não foi fácil, mas o Botafogo, depois de 3 jogos sem vencer, despachou o América Mineiro no Nilton Santos. O gol foi de Rodrigo Lindoso de cabeça ainda no primeiro tempo. Poucas chances foram criadas. Terminou assim, Botafogo 1, América 0.
O Palmeiras foi a Fonte Nova com time alternativo e levou um susto aos 18 minutos, primeiro tempo. Gilberto, Bahia 1-0. O Palmeiras de Felipão jogava mal, voltou para o segundo tempo com mudanças que surtiram efeito. Depois de muita luta, Felipe Melo empatou aos 32. Schlapinella ficou nisso, Palmeiras 1, Bahia também 1. Santos e São Paulo, clássico na Vila Belmiro, jogo morno, meio sem graça. Rodrigo era quem mais tentava pelo lado santista. Aos 29, o menino recebeu em velocidade no mano a mano com o Hudson, cortou bem, finalizou fraco, nas mãos do Sidão. Olha o Rodrigo no segundo tempo, 28, ele recebeu um lançamento de Diego Pituca, a zaga tricolor falhou e ele saiu cara a cara com Sidão, mas conseguiu jogar para fora. 48, último lance do jogo, falta perigosa, Nenê mandou em cima da barreira e foi só 0-0. O Atlético Paranaense detonou o Fluminense na Arena da Baixada. Rafael Veiga 1-0 Furacão no início do jogo. No último minuto do primeiro tempo, Pablo aumentou 2-0, veja. Segundo tempo agora, o Fluminense voltou com esperança, principalmente depois do gol de Luciano aos 14 minutos. Mas o Atlético Paranaense mandou no jogo e Léo Pereira de cabeça definiu tudo. Furacão 3, Fluminense 1. O Cruzeiro com time reserva pegou o Galo no Clássico Mineiro, no Mineirão. Jogo morno. O jogo foi dividido em 2 tempos. No primeiro, o Atlético, tentando colar nos líderes, foi buscar mais o jogo. Teve melhores chances, mas não foi eficiente. Nos 45 minutos finais, o Cruzeiro cresceu. Entradas de Thiago Neves e Sassá, mas parou no goleiro Vitor. Sassá assustou, a bola passou à direita do gol. Pouco depois, Thiago Neves teve grande chance, mas não deu certo também. Final, Cruzeiro 0, Atlético 0. O Corinthians, em Itaquera, levou um susto do Sport, 21 minutos. Pênalti que Hernani Brocador converteu. Sport 1-0. O Corinthians estava mal, mas Jadson estava bem. E foi ele quem empatou o jogo aos 13 do segundo tempo, olha aí. Depois de muito sufoco, de muito lutar, o Corinthians na raça virou o jogo com Daniel Avelar aos 43, quando a torcida já estava conformada com um empate. Virada corintiana, vitória 2-1, foi isso. A classificação dos 7 primeiros colocados, São Paulo, 50 pontos. Internacional, que joga hoje, 49. Palmeiras, 47. Flamengo, 45. Grêmio, 44. Atlético Mineiro, 42. E Cruzeiro, 34. No rebaixamento, Vasco e Chapecoense, que ainda joga hoje, a Chape, 25. Sport 24 e Paraná praticamente na Série B no ano que vem, apenas 16 pontos. Olha aí, gente, o gol do Ibrahimovic, o sueco Ibrahimovic, acostumado a gols acrobáticos, né? Ele que é praticante de taekwondo, o voleio diferente, saiu de forma espontânea depois do lançamento de Jonathan dos Santos para a área do Toronto. Gol do Los Angeles Galaxy, perdeu o jogo, mas esse gol entrou para a história. Golaço aí do Ibra, que já está nos Estados Unidos, já quase no final de carreira, mas jogou muito, o tempo todo de sua vida. Bom, meio de semana, Libertadores e Sul-Americana só, brasileiro só no final de semana. Ok, irmão? É isso aí, Vanucci, que estará conosco aqui todos os dias falando de futebol, não é? Falando de esportes e futebol. E vamos em frente. Obrigado, Vanucci. No último final de semana, São Paulo foi invadida, olha só, invadida pela Coreia do Sul. Pois é, a capital paulista sediou um dos maiores eventos culturais coreanos do mundo, o Brasil Hallyu Expo 2018. Você acompanha agora na reportagem de Vinícius Sabatino. Nesse final de semana, foi dia de passear com a família no maior festival da cultura coreana. A cultura coreana é uma cultura que vale a pena conhecer. Eu ensino eles já desde pequenininho. Além dos grupos, né, de música, a comida, a cultura, a educação deles é de outro mundo. É uma aprendizagem sempre conhecimento, coisas diferentes, alegria. Os coreanos apresentaram o que o país tem de melhor e deram
as boas-vindas. Mostraram a cultura, a dança, a comida, rolou até uma competição de gastronomia. Aqui vai rolar o concurso de comida coreana, que a gente chamou de K-Masterchef 2018. E vão ser 5 competidores brasileiros competindo entre si para ver quem faz o melhor prato coreano. É uma comida muito apimentada, né? Muito apimentada. Teve alguns pratos do concurso que eles trocaram a pimenta por outros ingredientes, eles adaptaram, mas em geral são ensopados e apimentados. É sempre bom estar aprendendo, aprendi muita coisa hoje aqui com os participantes para poder ver novas receitas, novas culturas, eu acho bem bacana. E tinha comida diferente e algumas bem apimentadas. Aqui a luta não valia nada, era uma exibição de taekwondo. Com o preço do dólar nas alturas, nada de pegar um avião para atravessar o outro lado do mundo. A Coreia está aqui em São Paulo e eu, como repórter, preciso abrir os meus olhos, porque senão eu perco meu emprego. A Rede Brasil montou um stand no evento, um espaço cultural aberto com oportunidades de negócios. Lajura Oliveira veio de Piracicaba, interior de São Paulo, para mostrar suas obras de artes. A gente tem bastante trabalho, até fora do país tudo, mas isso aqui eu gostei de estar participando, é legal. O Brasil Relu agradou crianças e adultos e fez a gente realmente conhecer um pouco mais desse país tão mágico. Eu sou fã da cultura oriental, que faz esse contraste com a nossa, que é ocidental, e principalmente o Brasil, que recebe todos os povos com alegria e essa energia positiva que está aqui nesse quadro hoje, que faz a gente viajar e a gente se sente tão presente aqui e lá. Isso aí, aqui termina o RB Notícias. Na edição de hoje, você ficou sabendo que Jair Bolsonaro, da cama do hospital, manda mensagem aos eleitores. Ciro Gomes, em Roraima, perde a paciência e ofende jornalista. Nova pesquisa mostra crescimento de Fernando Haddad. Bolsonaro continua em primeiro. São Paulo empata com o Santos na Vila Belmiro. Corinthians vence o Sport de virada no Itaquerão. Tufão das Filipinas e tempestade nos Estados Unidos matam e espalham o pânico. E o RB Notícias volta amanhã às 7 da noite. Até lá e boa noite.